Paz do Senhor, povo de Deus, seja bem-vindo ao canal Teologia Sistemática Oficial. Estamos ao vivo aí pelo Instagram e eu quero pedir você que já compartilhe, já curte essa live, já encaminhe para o seu amigo, porque hoje a live está sensacional. Hoje nós vamos tratar sobre teologia sistemática, nós vamos falar sobre Bíblia, café e teologia. Tem uma combinação melhor que essa? Não tem. Então vem comigo, eu quero convidar aqui o primeiro entrevistado dessa live. E eu tenho a honra de compartilhar o meu amigo, pastor Átila Ribeiro. Ele está aqui nos estúdios e eu quero já convidar ele para sentar aí à mesa conosco. Paz do Senhor, pastor Átila. Pastor Edivan, meu amigo, paz do Senhor. Tudo bem? Amigo mais chegado que irmão, homem Glória de Deus. a Deus. Meus irmãos, aqui está o pastor Átila, um homem que vocês já conhecem aí, tem viajado esse Brasil, esse mundo aí, falando da palavra de Deus, teólogo e também amigo particular. E hoje ele aceitou o convite para estar participando dessa entrevista abençoada. Fala um pouco aí, pastor Átila. Pessoal, primeiramente, a paz do Senhor a todos vocês. É um privilégio, um prazer poder participar aqui, ser o primeiro entrevistado aqui no Instagram do Teologia Sistemática OFC. É um prazer poder, de alguma forma, contribuir com esse assunto, com essa temática. Teologia sistemática é uma área da teologia que eu gosto muito e é um privilégio poder estar aqui com meu amigo, pastor Edivan. Nos conhecemos há muito tempo, tem uma parcela participativa de contribuição no meu ministério. Pastor Edivan, esposa dele, pastora Edma, missionária Edma, foram ativos na minha vida espiritual. E eu tenho um prazer, o privilégio de poder estar participando aqui e eu espero que o nosso bate-papo aqui venha contribuir, corroborar e edificar a sua vida espiritual. Glória a Deus. Eu fico lisonjeado, meu amigo, por a recíproca verdadeira. E nós já vamos para aquilo que interessa, né? Hoje nós vamos falar de teologia sistemática, que eu tenho certeza que vocês também estão interessados nisso daí. Eu quero mandar um abraço aí para todos os seguidores que estão aí online, também aos amigos de perto, aos amigos de longe, que de uma certa forma tem contribuído para poder fazer com que esse canal venha crescer. Lembrando que nós estamos começando, estamos apenas no início, amém? E já temos aí um entrevistado de peso. Vamos lá. Irmãos, tem algumas perguntas aqui que alguns seguidores mandaram e eu anotei, né? Fiz a anotação. E eu quero aqui já fazer a primeira pergunta para o pastor Átila. Primeira pergunta, pastor. Teologicamente falando, o que significa teologia sistemática? Bom, vamos lá. O que significa teologia sistemática? De forma bem simples e objetiva, a teologia sistemática, ela é uma organização das doutrinas bíblicas, uma sistematização. Quando falamos de teologia sistemática, estamos falando dos sistemas de doutrina, pastor Edivan. Amém. E a teologia sistemática não é só pegar os versículos isolados que falam sobre aquele assunto. Vou dar um exemplo aqui. Cristologia. Sim. É o que toda a Bíblia fala sobre a cristologia. Mas não é só pegar um versículo isolado. A teologia sistemática ela é uma união, digamos assim, da teologia exegética, bíblica, histórica e prática. Nós organizamos a teologia exegética, o que a exegese chegou na conclusão daquele texto, o que a teologia bíblica analisou naquele compêndio teológico, por exemplo, o que João fala sobre o assunto. Quando falamos de João, estamos falando do segundo maior escritor do Novo Testamento. João tem uma parcela de contribuição significativa no Novo Testamento, porque ele escreveu 5 dos 27 livros. Com isso, ele é o segundo maior autor, perdendo, entre aspas, somente para Paulo, que é o primeiro autor. Então a gente estuda o compêndio da teologia bíblica. Depois nós analisamos o que a teologia histórica diz sobre aquele assunto. O que é a teologia histórica? Muitos homens de Deus no passado já estudaram a doutrina. Vamos falar sobre a doutrina bíblica da Trindade, por exemplo. Nós vamos organizar os pensamentos. É verdade que há divergência de pensamentos entre os pais da igreja na era patrística, mas nós organizamos o que a teologia ortodoxa estudou. Depois entramos na teologia sistemática, que é a sistematização das doutrinas. Imagine, por exemplo, pastor Edivan, um membro da sua igreja falando com o senhor assim: pastor Edivan, me ensina sobre Jesus na Bíblia.
Aí você fala assim para ele, vai lá e lê de Gênesis a Apocalipse. Você vai aprender sobre Jesus. É verdade? Ele vai aprender. Sim. Mas o que é mais fácil? O senhor, para essa pessoa, sistematizar para eles o assunto, é muito mais fácil. Então a teologia sistemática nada mais, nada menos é do que uma sistematização das doutrinas. Lembrando que doutrina é uma coisa, usos e costume é uma coisa totalmente diferente. Muito importante a colocação e a explicação do pastor Átila. Vocês já viram o nível da entrevista aqui hoje, hein? Isso aí é só a cereja do bolo, tá começando ainda. Mas vamos lá, pastorzão, teologicamente falando aí, teologia sistemática, você acabou de explicar de uma forma bem clara, objetiva. E nós vamos aprofundar aqui agora. Tem uma outra pergunta aqui. Em que momento da sua caminhada ministerial você percebeu a necessidade de fazer um curso teológico? Uma pergunta muito importante. Parabéns aí ao irmão ou à irmã que fez essa pergunta. Eu tenho certeza que essa resposta pode edificar a sua fé. Pastor Divan conhece a nossa trajetória cristã. Eu me converti numa igreja muito simples, pastor Divan. Uma igreja muito humilde, digamos assim, onde o pastor não tinha tanta instrução teológica, embora seja um homem de Deus. Eu o chamo respeitosamente até hoje de o meu pai na fé. Um homem de Deus, de fato. Meu pai também é pastor, já era pastor, embora de uma geração que não tinha muita ênfase à teologia. Eu não quero com isso desmerecer a geração passada, cada um tem o seu tempo e etc. Mas quando que eu percebi que eu precisava conhecer teologia? Quando eu comecei a ler a Bíblia Sagrada, eu tive o privilégio de começar a ler a Bíblia Sagrada no dia seguinte da minha conversão. Olha que maravilha. Acordei no outro dia com uma vontade de conhecer a Bíblia Sagrada. Por quê? Porque em um culto que eu me converti, um dia de domingo, Deus tomou o pastor em profecia. Diga-se de passagem, nós somos pentecostais, continuistas e até o tutano. Cremos na continuidade dos dons. Deus fala conosco através dos homens e mulheres de Deus, embora o cânon esteja fechado, mas Deus ainda fala conosco. Isso é bíblico. Não vamos discutir isso aqui, quem sabe em outra entrevista, né? Mas Deus tomou a boca do pastor e falou comigo, falou para mim, né, para toda a igreja ouvir. Esse jovem que está se convertendo aqui hoje, Deus vai fazer dele um pregador da palavra de Deus. Meu Deus. E aquilo me deu um medo, pastor. Um medo por quê? Porque eu não conhecia nada da Bíblia. Responsabilidade. Eu não falei com ninguém, mas eu pensei, puxa, se eu vou ser um pregador, o mínimo que eu tenho que conhecer é a Bíblia. Aí eu fui para casa, aquele medo de verdade, medo mesmo. Falei, meu Deus, cheguei em casa, falei com a minha esposa, falei, olha, você viu que Deus falou comigo lá através do pastor? Deus falou que eu vou ser um pregador. E eu tenho que conhecer a Bíblia. Aí no outro dia eu acordei com aquela vontade de ler a Bíblia. Eu nem Bíblia tinha, pra você ter uma ideia. Peguei a Bíblia dela emprestada, da minha esposa. Quero mandar um abraço, um beijão pra minha esposa, que com certeza está nos assistindo. Dona Letícia. Então comecei a estudar ali. E somente a Bíblia. Eu comecei a ler naquela semana um livro que meu pai me deu de presente, que é Heróis da Fé. Muito forte, muito forte. Porque como eu estava numa igreja pentecostal, bem simples, era normal a gente ouvir as pessoas falar, olha, cuidado com teologia, que teologia vai te esfriar e tal. Mas eu comecei a ler a história daqueles homens de Deus e eu vi que todos eles eram teólogos. Todos eles eram teólogos. E nenhum deles tinha esfriado. Eu falei, não, pera lá. Tem um negócio errado. Tem um negócio errado. Teologia não vai esfriar o crente. Porque se teologia esfriasse o crente, John Wesley não orava 4 horas por dia. Meu Deus. Lutero não orava como ele orava. George Terfield, Spurgeon, Moody, etc. Todos os homens dos heróis da fé. Então, naquela mesma semana da minha conversão, já nasceu aquela vontade de estudar teologia. Mas eu não tinha condições. Naquela época, e olha que não tem tanto tempo assim, né? Não tem nem 20 anos, irmãos, na minha conversão. Mas naquela época era difícil. Não tinha tanta rede social, não tinha tanta internet naquela época. Para mim, que sou de classe média, baixa, na verdade, né? Sou de classe média baixa. Abaixo da média, né? Meu Deus. Então não tinha computador, etc. E eu me lembro que naquela semana eu comecei a pedir uns livros emprestados para alguns amigos que eu sabia que era pregador. E eles não me emprestaram, mandaram eu comprar. Um deles me emprestou, vem aqui em casa para orar, para ler aqui em casa, a gente ora junto, você lê aqui, depois vai embora. Vou te emprestar livro, não. E o medo de perder o livro. Eu entendo o medo dele, porque hoje eu não empresto para ninguém meus livros. Eu entendo o medo dele, pastor, de verdade.
Então, resumindo, naquela mesma semana eu já vi aquela vontade, nasceu em mim aquela vontade de estudar teologia por causa do Heróis da Fé, esse livro que eu li. Os teólogos de lá e tal, homem de Deus, mas um mês e pouco depois é que foi de fato eu comecei a estudar e comecei a entender a necessidade. Por quê? A igreja que eu congregava na época era uma igreja muito simples. Sim. E eu comecei a dar aula de escola dominical lá. Então eu falei, bom, eles não têm muito conhecimento. Eu vou começar a estudar, quando eu aprender, eu vou ensinar para eles. Então foi ali que eu vi a necessidade. E para a glória de Deus, fui me aprofundando, fui estudando, e meu pastor sempre me incentivando, embora fosse uma pessoa simples, ele não deixava eu ficar sem estudar. Não, vai estudar, eu sou desse jeito aqui, meu ministério é esse, mas ele não me impediu de estudar, para a glória de Deus. Então eu vi a necessidade, um pouco depois, cerca de um mês e pouco da minha conversão, eu já vi a necessidade, mas a vontade surgiu na primeira semana, de verdade. Amém. Uma pergunta muito importante, né? Quando a gente percebe a necessidade de fazer um curso de teologia, quando a gente entende a responsabilidade que é estar no altar, né? Você deixa de ser uma pessoa que você está ali para adorar a Deus, mas você vai subir no altar a partir dali para ensinar. Então isso é muito importante, a gente perceber que quando as oportunidades começam a surgir, ali já há uma necessidade de fazer a teologia. Exato. Né? Todos os seguidores aí, ó, se vocês já estão sendo convidados para dar saudação, para começar a pregar, aí já há uma necessidade de fazer a teologia, porque a gente não pode subir no altar para falar qualquer coisa, não é mesmo, pastorzão? Sem contar, pastor Edivan, é claro que para o ministro é indiscutível, o pregador, o pastor, é indiscutível que ele faça a teologia, ele precisa fazer. Nós não estamos falando de salvação, que fique bem claro. Ninguém vai para o céu porque fez ou não fez teologia. Essa não é a questão. Mas para a instrução, aquele que é do altar, aquele que é do púlpito, pastor, pregador, professor de escola dominical, precisa estudar teologia. Mas a teologia também é para aqueles que não são do altar, digamos assim, aqueles que não pregam, que não são professores de EBD. Por quê? Vai criar na pessoa um senso crítico. Pastor, o que é um senso crítico? Eu vou sair criticando todo mundo? Não. Embora tenha pessoas que façam isso, mas errada. Não é esse senso crítico. Você vai começar a aprender a absorver aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Porque a pessoa que não tem essa lente, eu vou chamar hoje de senso crítico, ela vai achar que tudo está certo. E hoje nós estamos numa era de informação. Como eu disse outrora, o problema da nossa geração passada, né, era a falta de informação. Era muito difícil as pessoas adquirirem livros, PDF naquela época não existia, etc. Hoje não. Hoje nós temos um outro problema, que talvez seja um problema muito sério. Excesso de informação. Excesso de informação. E as pessoas não conseguem filtrar essas informações. O senhor que é pastor, presidente, que dirige uma igreja conceituada aqui na cidade, sabe disso. As dúvidas da membresia, boa parte delas é oriunda de vídeos que eles assistem na internet, ou pregação que ouvem na internet, etc. Pastor, eu ouvi o pastor fulano de tal falar isso. O que o senhor acha? Se o senhor não tivesse um cabedal teológico, um cabedal de ensino, para tirar essa dúvida, essa pessoa sairia do culto, ou da reunião, ou da conversa com o senhor, com essa dúvida, e possivelmente minaria, talvez, dependendo do nível da dúvida, a fé dessa pessoa. O canal Teologia Sistemática, aqui no Instagram, ele foi criado justamente para isso. Para filtrar essas doutrinas. Inclusive, você pode entrar aí no canal e você vê quais pastores que nós estamos seguindo, que é o pastor Átila, pastor Ivan Santos, pastor Eliseu Rodrigues, pastor Matheus Rangel, né? São pessoas que seguem a mesma linhagem doutrinária. Eu fiz um filtro, juntamente com o pastor Átila, me ajudou a seguir exatamente essa mesma linhagem teológica para poder o quê? Compartilhar, né, conteúdos que sejam da mesma linha de pensamento. Diga-se de passagem, pessoal, esses que o pastor Ivan acabou de citar aqui, nós estamos falando de um dos maiores pregadores do Brasil, pastor Eliseu Rodrigues. A área da pregação é com ele. Um dos maiores escatólogos do Brasil, pastor Ivan Santos. Quer conhecer escatologia? Ivan Santos. O homem é bravo. Um dos maiores professores de línguas originais do Brasil, professor Matheus Rangel. Ele não é pastor, né? Ele fica até bravo com o chama de pastor. Professor Matheus Rangel, inclusive um abraço para esses três amigos, de fato, que nós temos,
em comum, são 3 amigão. Ó, um dos maiores pregadores, um dos maiores escatólogos do Brasil, se não o maior, e um dos maiores professores de grego e hebraico do Brasil, se não o maior, Matheus Rangel, Ivan Santos e Eliseu Rodrigues, respectivamente. Então, pode ver que o pastor Ivan coloca os vídeos deles lá, debates nossos que participamos, etc. Os trechos, né? Então, são vídeos sérios que é para edificação, não é canal de brincadeira, de entretenimento, não. É para você ser edificado teologicamente. Por esse motivo, primeiro porque o pastor Ivan é um amigo, eu sei a seriedade dele, sei do compromisso que ele tem com o reino de Deus, por isso aceitei o convite, e segundo porque eu vi que o canal é sério, é um canal que quer de fato produzir edificação. E eu quero até agradecer aí aos seguidores que o pastor Átila, por ser uma pessoa séria, né, com cunho teológico, foi um dos primeiros a seguir. Na verdade, ele foi o primeiro a seguir. O 6º seguidor, paz meus irmãos, Eliseu Rodrigues, foi o 6º seguidor, né? Logo ali de imediato ele viu o conteúdo, ele logicamente viu que o pastor Átila também estava seguindo, então assim, tem um respaldo por trás disso daí, da questão da seriedade. Vamos para a próxima pergunta, porque uma está ligada à outra, interessante. Nós falamos da importância da teologia, né, para aquele que soube notar, e agora tem mais uma pergunta: quais são as heresias mais perigosas para os dias atuais? Você poderia citar algumas? Eu sei que não dá para citar todas, mas pelo menos algumas. Olha, irmãos, como o nosso pastor acabou de falar aqui, não dá para citar todas, porque são muitas. Perigosas. Eu acho que toda heresia é perigosa, mas tem níveis, né? Existem heresias no cunho soteriológico. Existem heresias no cunho escatológico, por exemplo, que eu nem sei se eu posso taxar como heresia, esse de cunho escatológico, embora algumas de fato são heresias. Eu vou citar algumas, por exemplo, a nível cristológico. Nós temos uma heresia que está voltando à ativa atualmente, que é o arianismo. O que é o arianismo? É a crença, por exemplo, de que Jesus não é Deus como o Pai, que Jesus é um Deus inferior. É a crença de algumas denominações sectárias que por ética e respeito, talvez para não ofender as pessoas, não vou citar o nome delas, mas você vai logo pegar aqueles que acreditam que Cristo não tem a mesma essência da divindade. Inclusive, a revista da CPAD desse trimestre, né, tá falando sobre a Trindade. Sim, sim. Provavelmente tem tirado dúvidas provavelmente não, com muita probabilidade, tem tirado a dúvida de muitos irmãos, porque, queridos, muitas pessoas não conseguem entender aliás, a doutrina da Trindade é uma doutrina que nós não conseguimos entender de forma, como que eu posso dizer? Vou usar a fala aqui de John Wesley. Ele diz o seguinte: explica-me como nós temos 3 velas nesse lugar e apenas uma luz, e eu te explico o mistério da Trindade. Não dá para explicar o mistério da Trindade. Mas a doutrina da Trindade é bíblica. Dizer que não é bíblica é não conhecer a Bíblia Sagrada. Mas existem algumas pessoas que acreditam na Trindade em nosso meio, mas confundem com triteísmo, com triunidade, com unicidade, que é unicismo. Confundem, por exemplo, com a tríade. São 3 coisas diferentes: Trindade, tríade e o unicismo. Existem pessoas que usam argumentos unicistas para defender a Trindade. Então eu acredito que esse trimestre, essa EBD, tem tirado dúvida de muita gente. Então essa é uma heresia, o arianismo, né? Outra heresia que tem surgido muito em nosso meio é a heresia, por exemplo, do nominalismo. As pessoas que querem guardar a lei, por exemplo. Eu preciso guardar a lei para ser salvo. Os legalistas, né? Os legalistas têm imperado em alguns seios em nosso meio, principalmente por causa de alguns meios que têm entrado aí, o judaísmo na igreja, pessoas judaizando o meio evangélico. E nós temos que entender uma coisa, irmãos: cristianismo é cristianismo, judaísmo é judaísmo. E nós não estamos falando de pessoas, estamos falando de sistema doutrinário. O cristianismo saiu de dentro do judaísmo em Atos capítulo 15. Então muitas pessoas... eu amo o estudo do hebraico bíblico, dou aula de hebraico, amo o estudo do grego bíblico, dou aula de grego bíblico, mas a cultura judaica é importante nós conhecermos para a interpretação do texto bíblico, mas nós precisamos
diferenciar. Então, para citar duas heresias, arianismo, o legalismo, e existem muitas outras para a gente citar também, né? A heresia unicista, por exemplo, que é o modalismo, que acredita, por exemplo, que a Trindade era o Pai agindo no Antigo Testamento, o Filho agindo nos Evangelhos e o Espírito Santo agindo a partir de Atos 2. Mas, na verdade, as três pessoas divinas sempre agiram em comum, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. O Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre existiram juntos. Às vezes, superficialmente, alguém lê ali e consegue ver de forma superficial Deus do Antigo, Jesus dos Evangelhos, de Atos do Espírito Santo. Porém, no estudo teológico, que a gente está recomendando aqui, faz você enxergar além disso daí. A Trindade, tanto no Antigo, nos Evangelhos e em Atos em diante, né? Que é a Trindade trabalhando nas três pessoas. Agora, vamos lá. Tem uma próxima aqui. Sabemos, pastor Átila, que o senhor é professor de grego e hebraico. O que levou o senhor a estudar as línguas originais? Como que nasceu esse desejo? Como que surgiu isso? Na minha primeira faculdade teológica que eu fiz, eu tinha um professor muito bom, embora fosse de uma outra interpretação teológica, soteriológica. Ele era calvinista, né? E nós somos arminianos, desde a minha conversão. Embora na época eu não tinha tanta noção do que era calvinismo e arminianismo, na nossa conversão, mas eu me converti na Assembleia de Deus, somos pentecostais até hoje, e somos de cunho arminiano. E quando eu cheguei na primeira faculdade, eu fiz seminário denominacional, mas na primeira faculdade teológica, o meu melhor professor era um professor que era calvinista. Meu Deus. Ele era muito bom de grego e de hebraico. E tudo que eu ia discutir com ele, eu sempre fui muito questionador, muito curioso. Desde a minha querendo conversão. aprender, né? Eu queria aprender. Então eu aproveitava o máximo possível as aulas. Eu era o primeiro aluno a chegar na aula, o último a sair. Na hora do intervalo, os professores ficavam bravos comigo, porque eu não deixava eles comer. Aí eu tinha um professor que estudava depois que ele saía da aula, dava aula pra gente. Ele era pastor de igreja, então ele falava com a gente: eu estudo de meia-noite até 4 da manhã. Nesse horário eu tô acordado. Depois eu descanso um pouquinho, tem meu trabalho, tal. E ele deixou essa deixa pra mim. Então todos os dias, meia-noite, eu ligava pra ele, mandava mensagem, ligava pra ele, conversava pra ele me ensinar. Resumindo, tudo que eu ia argumentar com ele, eu defendia o calvinismo, eu defendia o arminianismo, eu defendia o pré-tribulacionismo, defendia o continuismo, né, a continuidade dos dons, mas sempre que eu ia falar com ele falava: já leu esse texto no original? Pronto. Já leu esse texto no grego? Irmãos, já aquilo me dava uma raiva, uma raiva santa. E eu dizia: não li não, mas na Bíblia. Então, quando você aprender grego e hebraico, pronto, você discute comigo. Aí eu me lembro que um dia, eu encafifado com aquilo, falei: pastor fulano, anote o dia de hoje. A partir de hoje eu vou estudar o grego e hebraico para mostrar que o senhor não está certo na sua doutrina, não. Irmão, ali surgiu um amor pelo hebraico e grego. Aí eu fui pregar na Serra e eu conheci o meu primeiro professor de grego lá. Comecei a fazer autodidata, né, estudar sozinho em casa, pelos livros. Nossa cidade, o senhor sabe que é limitada nesse sentido, muito limitada no que tange hebraico e grego, as línguas originais e tal. Comecei a estudar. Ele mesmo me enviou uns livros para eu estudar e tal. Meu primeiro professor, que eu disse que a gente debatia na faculdade. Eu fui pregar na Serra, comecei a falar umas palavras em grego, né, para dar uma explicação na mensagem. Tinha um professor de grego no culto. Ele me chamou no final e falou: rapaz, você conhece o grego e tal? Eu vi que você falou umas palavrinhas legais explicando lexicografia, etimologia, semântica. Eu sempre fui curioso nisso. Eu falei: rapaz, eu estou aprendendo. Ele falou: nós temos uma turma aqui. Eu dou aula de grego e hebraico. Se você quiser fazer com a gente, você vem aqui. Você sabe que daqui na nossa capital, eu ia todo sábado. Sair daqui 5 da manhã para chegar lá 8h30. Eu vou devagarzinho. Eu ia de moto, irmão. Todo sábado. Um sábado era hebraico, no outro sábado era grego. Foi os 2 sábados. Enfim. Então foi por isso que eu comecei a estudar. Para aprender a dialogar com o meu professor. Só que nesse percurso de estudo, eu entendi a necessidade de se conhecer os idiomas originais. Esse professor falou uma frase na sala de aula, estudando grego. Ele falou uma frase que marcou. Ele disse: as traduções é como se fosse uma foto sendo tirada de longe. Os idiomas originais é uma foto tirada mais de perto.
Meu Deus, profundo. Aquilo marcou a sala de aula. É o zoom que você dá. Eu anotei no meu caderno de grego, o primeiro caderno que eu tenho de grego, tá tudo anotado, as frases que ele falava, é só a primeira. Então dali eu comecei a perceber que quando você tem acesso ao texto original, e eu vou dar ênfase aqui, nós não estamos falando de salvação, irmãos. Ninguém vai ser salvo só porque sabe ou não sabe grego e hebraico. Essa não é a questão. Porque hoje em dia a gente tem que falar isso, pastor, porque as pessoas dizem, para que eu quero isso? Eu quero ir para o céu. Eu também quero ir para o céu, irmão. Mas eu quero conseguir confirmar tudo aquilo que eu creio. Porque hoje em dia, vou dar um exemplo aqui. Enquanto nós falamos assim no passado, não estude teologia, não estude hebraico, não estude grego, os hereges, adeptos a seitas e heresias, estavam fazendo teologia. Enquanto a gente falava assim, o grego e o hebraico não é preciso. Aí os testemunhos de Jeová estavam estudando, os adventistas do sétimo dia estavam estudando, os mormons, alguns estavam estudando. Aí quando chega na casa de alguém que não tem uma preparação teológica, não conhece grego, não conhece hebraico, começa a falar umas palavrinhas, convence aquela pessoa. Então por que é importante? O apóstolo Pedro, na sua carta, segunda carta, capítulo 1, verso 10, ele disse o seguinte: portanto, tornai a fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Portanto, fazendo isso, nunca, jamais tropeçareis. Então, quanto mais eu me aprofundar nos idiomas originais, no estudo da teologia, eu vou conseguir fundamentar aquilo que eu creio. Crer também é pensar, meus irmãos. Profundo. É verdade que nós não conseguimos explicar milagres, mas crer também é pensar. Então, resumindo aqui a minha resposta, pastor, eu percebi a minha motivação de estudar o grego era para eu conseguir conversar com esse professor. Mas no meio desse percurso, eu entendi a necessidade que eu tinha de aprender os idiomas originais. Começou com desafio e Sim. acabou virando algo necessário. Eu sempre gostei de desafio, pastor. Eu sempre gostei desse negócio de desafio, não quero ver. Enfim, aí isso me motivou. Jesus, quando chama Pedro para largar a pesca de peixe e virar pescador de homens. Exatamente. Jesus trabalhou em cima daquilo que ia despertar nele a vontade. Irmãos, e quando a gente fala de idiomas originais, nós não estamos falando que a nossa Bíblia não é original. Quando a gente usa o termo nos originais, que são grego e hebraico, nós estamos se referindo aos idiomas primários em que a Bíblia foi escrita. A literatura portuguesa, ela tem aí a idade de pouco mais de 500 anos, o Brasil, o descobrimento, enfim. A gente sabe que a leitura da língua portuguesa contém várias interpretações e às vezes pode conter uma variação, não é erro. A Bíblia portuguesa ela não está errada, mas às vezes ela pode conter uma variação que pode, no nosso idioma, ser interpretado de outra forma. Por isso faz a necessidade dos textos originais. Eu já quero aproveitar esse gancho aqui e eu queria que o pastor Atila citasse 2 textos na Bíblia que seria impossível resolver sem o auxílio do original, das originais. Sem sombra de dúvidas. Eu vou citar 2 textos bem simples. Você está com a Bíblia aí no tablet, pastor? Não, no tablet, no notebook? Não. João capítulo 1, vamos lá. Abre aí, gente. Vamos supor que você esteja conversando com um unicista. O que é unicismo, basicamente falando? Eles acreditam que Jesus e o Pai e o Filho, são a mesma pessoa. Não estamos falando de essência, de divindade. Nós, que somos adeptos, cremos na Trindade, entendemos plenamente que há apenas um Deus, em essência, mas 3 pessoas divinas distintas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em essência, é um só. Só que o unicismo não. O unicismo diz que Jesus e o Pai é a mesma pessoa. Ou seja, Deus e o Filho não são pessoas distintas. É a mesma pessoa. Sim. Vamos supor que a pessoa não conheça o texto original e o unicista apresenta para ele João capítulo 1. No princípio, capítulo 1, verso 1. No princípio era o verbo, ou a palavra, no grego, vamos falar no português. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Olha o que ele diz. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aí o unicista desinformado pega esse texto e diz, está vendo? O verbo era Deus. Então quer dizer que Deus e o verbo, que é Jesus, era a mesma pessoa. Na língua portuguesa praticamente é quase isso, Na língua portuguesa, exatamente. O unicista acredita que Jesus é Deus. Um dos textos que eles usam é esse. Como resolver isso? A gente pega esse texto no grego. Dá para resolver no português? Dá.
mas no grego está muito mais claro. A expressão grega de João capítulo 1, ó, enarque en hologos, kai hologos en proston theon, kai theos en hologos. Aí, quando no texto original e o verbo era Deus, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Nós temos uma regra no grego ali. É uma construção chamada, essa construção dá para a gente discutir com uma pessoa que é ariano, que não crê que Jesus é Deus como Pai. Mas nós temos uma regra ali do acusativo, nós temos o acusativo de relacionamento. Quando o texto diz o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, pros ton theon. Pros, preposição, ton, artigo, theon, substantivo. Esse acusativo aqui com essa preposição indica relacionamento. Não dá para ter relacionamento com uma pessoa só. Eu comigo mesmo. Não tem como. Não. Então estava com Deus indica relacionamento. É o acusativo de relacionamento. E o verbo era Deus indica a sua essência. Nós temos ali esse acusativo indicando esse nominativo, perdão, indicando essa essência de Cristo. Ele está dizendo, João no caso, que o Cristo, que é o verbo, tem a mesma divindade, a mesma essência que o Pai, mas ele não era o Pai. Meu Deus. Isso só dá para entender no grego, não dá para entender no português. Vamos para a segunda. Quer ver um outro texto? Agora, para você conversar com o testemunho de Jeová. Olha esse texto, pastor. O senhor acredita plenamente que Jesus não foi criado. Não. Correto? Agora, olha Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1 e o verso 15. Quem tiver com a sua Bíblia aberta, eu gostaria que você abrisse comigo esse texto. A carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1 e o verso 15. Olha o problema se nós não conhecermos o texto grego que nós vamos ter lendo esse texto aqui no português. Vale a pena ressaltar, irmãos, a Bíblia do Varão tá toda marcada, tá? Aqui não é... Aqui estuda mesmo. Não, aqui é para a glória de Deus. Vamos lá. Olha o verso 15. Nós não cremos que Cristo foi criado. Cristo é criador. Sim. Certo? Sim. Olha o que está no verso 15 de Colossenses. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Se você ler esse texto no português, aparentemente, Jesus foi o primeiro a ser criado, o primogênito de toda a criação. E eu já vi muito testemunho de Jeová usar esse texto com pessoas que não conhecem a teologia, tanto a teologia quanto o grego, no caso desse texto, a língua original aqui é grego. Ele diz, está vendo como que vocês falam que Jesus é criador? Se aqui o apóstolo Paulo, autor da carta, está dizendo que ele é o primogênito de toda a criação. O que é o primogênito? O primeiro. Se ele é de toda a criação, então ele é o primeiro de toda a criação, o primeiro a ser criado. É claro que nesse caso aqui, o contexto vai resolver. Se você ler o 16 até terminar o 18, 19, você percebe. Mas esse texto aqui, o primogênito de toda a criação, a expressão grega é prototokos passes katisios. Prototokos passes katisios é primogênito sobre toda a criação. Já muda totalmente. Por que é sobre toda a criação? Porque existem pelo menos dois tipos de genitivo cabíveis aqui. Para o arianismo, que na sua maioria é representado pelos TJs, o Testemunho de Jeová, esse genitivo é partitivo, ou seja, ele é parte da criação. Mas aqui, na verdade, nós temos um genitivo de subordinação. Então a tradução é primogênito sobre toda a criação. E nós temos traduções que traduzem assim: primogênito sobre toda a criação. Bíblia Judaica Completa, do Rabino David Agar Stern. Bíblia aí, King James traduz assim: primogênito sobre toda a criação, e etc. Então, esse texto no português, só o verso 15, dificilmente seria resolvido por alguém que não conheça, de fato, seja um bom teólogo ou que não conheça o texto grego. Para citar dois, mas eu poderia se passar aqui sem presunção, porque eu amo esse assunto, citar um monte de texto. E virar vigília. Mas para citar dois, tá bom, gente? Que bênção, meus irmãos. Os irmãos estão acompanhando aí, vai anotando as referências aí, porque hoje o canal está muito informativo. Vamos lá? Pastor Átila,
Você citou dois textos originais aí que seria impossível nós compreendermos se não for através do grego e hebraico. Uma pergunta junto com a outra. O que levaria uma igreja, ou que leva uma igreja a ser resistente à teologia? O problema está... Aonde está o problema nisso? O que leva uma igreja a ser resistente, a ter dificuldade com essa questão de teologia? Olha, eu quero deixar muito bem claro para os nossos irmãos que estão nos ouvindo. Hoje, no momento que nós estamos vivendo, nós não temos mais tempo para discutir isso, pastor Divan. É lógico que eu vou responder a pergunta, mas eu quero deixar um deixa muito claro. Nós não temos mais tempo. Você que é pastor, que está me ouvindo, nos ouvindo, pregador, pare de perder tempo falando isso. Nós não temos mais tempo a perder. Se temos ou não temos que estudar teologia. Nós não temos, nós devemos estudar. A igreja que ainda pensa dessa forma que foi feita a pergunta, né? Dessa forma resistente à teologia, ela precisa urgentemente rever os seus conceitos. Geralmente, uma boa probabilidade, ela seja uma igreja deficiente, que está inchando, não crescendo. Pessoas indo atrás de revelações não verdadeiras, pessoas sendo atraídas não pelo culto de ensino, mas pelas campanhas de libertação. E diga-se de passagem, eu não tenho nada contra a campanha de libertação, mas a verdadeira libertação é a palavra de Deus. Inclusive, nós medimos, a gente sempre conversa sobre isso, né, no particular, sim. Nós medimos o crescimento da igreja não num culto de campanha, mas na escola bíblica dominical e no culto de ensino. É ali que nós medimos o crescimento da igreja. Então, o que é que leva essa igreja a resistir? Eu posso ser agora deselegante, mas eu vou ser deselegante, mas é porque eu devo ser deselegante nesse princípio. É porque a pessoa que faz esse tipo de culto, esse culto místico, ele com certeza não vai permitir que a membresia da igreja receba informação. Porque que diga-se de passagem, já falamos, somos pentecostais, sim. Cremos na continuidade dos dons e, por gentileza, nós não podemos confundir pentecostalismo com neopentecostalismo. Então, o que leva uma igreja a resistir o ensino teológico é esses cultos místicos. Ele não quer deixar a membresia ter acesso à informação, porque com toda certeza a igreja vai parar de ouvir essas revelações mentirosas, esses cultos místicos, esse culto que parece mais um culto que não é cristianismo, mas uma outra religião, que eu vou por ética, não falarei o nome. Os cultos de homocentrismo, onde o homem está no centro. Exatamente, porque a teologia, ela vai colocar Deus no centro. Eu me refiro, obviamente, a uma teologia sadia. Sim. Cristocêntrica, não uma teologia antropocêntrica que vai colocar um homem no meio. Porque existem vários tipos de teologia. Nós, nesse caso, obviamente, estamos nos referindo a uma teologia sadia, uma teologia que vai produzir edificação, colocar Cristo no meio. E quando Cristo está no centro, o homem sai do meio, sai do centro. Então, esses cultos místicos, quem está no centro? O homem. Então, parafraseando, se traz teologia, Jesus vem para o centro e o homem sai de centro. Exatamente. A resistência da teologia é que o homem não quer sair do centro. Exatamente. E mais um adendo, estamos falando da teologia sadia, a teologia com temor a Deus, um seminário teológico cristão, ortodoxo, bíblico, isso que estamos falando. Não essas teologias que você compra aí em qualquer esquina. Estou falando de uma teologia para você contribuir na igreja. Porque o que mais tem teologia, pastor? Talvez um segundo motivo também da pessoa resistir é porque ela vai achar que a pessoa vai estudar teologia e vai dar trabalho para o pastor. E isso é uma verdade. Tem pessoas que começam a fazer um seminário teológico de 5 anos. No terceiro mês, ele já acha que é teólogo. Já quer corrigir o pastor. Está errado. Já começa a atrapalhar a escola bíblica dominical. Já começa a atrapalhar o culto de ensino. Ele faz perguntas no culto de ensino que nem ele aprendeu lá na teologia, no seminário. Aí ele quer atrapalhar. Então ele causa mais discórdia do que edificação. Então você que está iniciando na teologia, procure ser humilde. Procure contribuir, acrescentar, corroborar para a sua igreja. Isso é muito importante, meus irmãos. Inclusive, assim, nós pastores, né? Falo nós porque eu também estou incluso nessa. E a gente tem que ser humilde, irmãos. Hoje,
Nós não temos condições de ter um instituto teológico aqui na nossa igreja, né? Mas eu não tenho dificuldade nenhuma de pegar um membro da nossa igreja e enviar, né, para outro pastor ensinar. Inclusive lá no Instituto Teológico Dunamis, né, e do pastor Átila, nós temos vários membros aqui da igreja que são alunos lá. Inclusive essa semana eu já vou enviar um casal, um presbítero e uma esposa dele, que estão chegando na nossa igreja e queria fazer teologia. Perguntou se aqui tinha, eu falei, aqui não tem, mas eu tenho um amigo que tem. Então assim, falta humildade e seriedade de a gente entender o propósito verdadeiro da teologia. Vamos lá, pastor Átila? Vamos lá, pastor. E agora vamos quebrar um pouco dessa liturgia aqui. Qual foi a situação mais desagradável que você já passou quando foi convidado para ministrar? Meu Deus, essa aí foi forte. Eu tenho 15 anos, quase 15 anos de ministério. Quase 15 anos que eu prego de fato. Na verdade tem 15. Tem 15 anos que eu prego a palavra de Deus. Então nesses 15 anos eu já passei muitos constrangimentos. Mas já que o assunto aqui é teológico, vou falar um constrangimento, não falarei o nome do lugar, obviamente. Com certeza. Mas um constrangimento que eu passei na área teológica. O senhor sabe disso, aqui na minha cidade, eu sou conhecido como professor de teologia. Sim. Desde quando eu comecei a pregar, eu sempre fui muito detalhista nas minhas ministrações, explicativo e tal. E na época eu não era teólogo. Mas depois eu comecei a participar de muitos debates e tal, então aqui a cidade me conhece como teólogo, como professor e tal. Uns até nem me vê tanto como pregador. Quando me convidam é para dar um seminário, é para dar um estudo bíblico, me convidam para pregar. Só a Missão Resgate aqui que tem coragem de me convidar para pregar, né, irmão? Pregadorzinho ruim assim, tô brincando. Aí qual foi o meu constrangimento? No momento antes de eu pregar, aí o pastor pegou o microfone e disse: pastor, irmãos, ó, é o seguinte, convidamos o pastor Átila aqui, mas eu espero que ele não venha pregar teologia para nós. Vai pregar o quê então? Aí eu não deixei passar, né? Eu espero que ele não traga para nós conhecimento teológico, porque a gente quer ouvir Bíblia aqui. Meu Deus. A gente quer ouvir Deus falar. Eu entendi o que ele quis dizer, embora falou errado. Aí eu brincando com ele, você sabe que eu sou brincalhão, eu peguei o microfone e falei: irmãos, Pai do Senhor, pastor fulano de tal tá aqui, olha, eu na verdade agora fiquei no estreito, irmãos. Eu ia pregar, mas agora eu acho que eu não vou conseguir pregar. Porque não tem como pregar sem mencionar teologia. O hino que vocês cantaram é uma teologia. Talvez errado ou não, mas é uma teologia. A ministração da palavra de Deus é um ensino teológico. O que é teologia, irmãos? Ensino ou estudo sobre Deus, ou estudo sobre aquilo que Deus revelou de si mesmo. Então não dá para eu pregar. Pastor, dessa forma eu não consigo pregar. Pastor, lógico, brincou e tal, mas eu fiquei constrangido, porque não era uma igreja tão simples assim. Tinha membros ali, inclusive membro dessa igreja que era seminarista. E eles também ficaram constrangidos. Mas esse foi um dos constrangimentos no assunto teológico, né? Assim. É uma situação bem complexa, né? Mas vamos lá. Vamos aí, já tá indo pro final já, ó. Quais são os pregadores que você mais admira? E pregadoras também, se tem alguma pregadora inclusa nisso aí? Pastor Edivan Matos, maior pregador do Brasil. Para com isso, né? Não existem muito. Na verdade, eu nem preciso ir longe, pastor. É claro Sim. que eu poderia mencionar aqui, porque eu tenho amigos que são pregadores internacionais. O irmão sabe disso, o pastor sabe disso. Sim. Eu tenho muitos amigos que são conhecidos no Brasil e boa parte do mundo. Mas pregadores que eu admiro de fato, varão, são pregadores que eu conheço na particularidade. E eu não estou sendo demagogo, nem falso modéstia. Eu não indico um pregador que eu conheço pela internet e nunca vi pessoalmente. Não vamos falar o nome, mas nós tivemos experiência por esses dias, né? Sim. Conhecemos um pregador na internet, nos tornamos amigos e nós nunca tínhamos nos visto pessoalmente. Fomos conhecê-lo, né, pessoalmente. Sim. E o irmão viu como que é um homem de Deus, é uma pessoa sincera e etc. Então esses camaradas são um cara que eu admiro. Mas pessoas que eu admiro de fato, de verdade, são pessoas que eu conheço a índole na particularidade. Ainda que essas pessoas não sejam conhecidas no Brasil todo, no mundo todo. Sim. Essa é a particularidade minha. Eu posso admirar muitos pregadores, mas indicar,
bater o martelo no bom sentido, falar, ó, esse aqui é homem de Deus, é só quem eu conheço. Portanto, eu vou citar pessoas que eu admiro e pessoas que eu indico de olhos fechados, porque eu sei que são crentes, são homens de Deus. Inclusive, essa aqui é só uma deixa para você que está nos ouvindo. Quando você for admirar um pastor na internet, tome cuidado. Ah, pastor fulano de tal é minha referência. Você nunca viu ele pessoalmente, irmão. Referência para você tem que ser o seu pastor. Se o seu pastor não é uma referência para você, como pastor, como homem de Deus, como crente, você não pode ser pastoreado por ele. Ou por ela, né? Não sei. Referência para você é seu pastor. Vou começar dos pastores. Eu admiro muitos pastores no Brasil. Mas referência como pastor para mim, para minha família, é o meu pastor. Pastor Fabrício Cardoso. Um abraço aí, pastor Fabrício Cardoso, pastor da Metodista Wesleyana do Caiçara. Eu tive conversando com ele semana retrasada, falei isso com ele pessoalmente. Falei, pastor, para mim, ele sabe disso. Falei, pastor, para mim, o senhor é uma referência como pastor, como esposo, como pai, referência como filho, porque o tanto que ele cuidou da falecida mãe dele. Sim. Ele é referência para mim em todas as áreas. Ele é meu conselheiro, é meu amigo, entendeu? Ele é um pastor que eu admiro. Não é porque está na minha presença. Pastor Edivan Matos é o senhor. E a sua esposa, missionária Edma, eu chamo de pastora Edma Grazielli. É um casal que eu admiro porque eu conheço na particularidade. Agora, existem pastores também. O meu pai é um pastor que eu admiro pela vida de oração que ele teve. Hoje meu pai está com a saúde um pouco limitada, mas ele é um homem que me incentivou a estudar e etc. Meu primeiro pastor, pastor Francisco Paulino, é um pastor crente que eu admiro muito. E eu poderia citar vários outros. Agora, pregadores. Puxa, o Brasil é um celeiro de pregadores. Eu poderia citar até o nome de alguns, mas eu posso falhar e esquecer de outros. Mas eu vou citar de um modo geral os que eu tenho como amigos. Pastor Carlos Júnior, do Rio de Janeiro. Pastor Eliseu Rodrigues, que embora seja da Bahia, mas está em Goiânia. São dois pregadores que eu sento para ouvir. Pastor Juliano Fraga é um grande pregador, tá? Mais na área do ensino, mas ele é um bom pregador. E tem muitos outros pastores. É porque a minha pegada é mais ensino. Então esses três, para mim, se destacam no ensino, na pregação em forma de ensino. Eu, particularmente, ouço, respeito, admiro, mas eu não sou muito fã daqueles pregadores do grito. Eu ouço, dou glória a Deus, respeito o ministério de cada um, mas a sua pergunta foi qual que eu admiro no sentido. Então esses três, para mim, são três que... Sua inclinação é para essa área. A minha inclinação é para essa área do ensino, tá? E o outro pregador, Yuri Ribeiro, meu filho. Meu Deus. Aquele ali é bom, irmão. Aprendeu com o pai. Deus abençoe, Yuri. É um jovem de Deus, meu filhão. Mas uma coisa interessante que nós podemos pegar nisso aí, pastor, é que todas têm uma mesma ligação, né? Pregadora. Tem duas pregadoras que eu admiro demais. Primeiro é minha irmã, Aline Brum. Gente, Aline Brum. Quem já me viu pregar sabe que eu tenho a pegada de ensino, é mais professor. Mas a minha irmã é pregadora. Outra pregadora, pastora Edma Grazielli. Não é porque é sua esposa e eu sei que ela está nos ouvindo, não. Mas eu sou fã daquela varoa pregando. Aline e Edma, para mim, aqui na cidade de Cachoeiro, Aline não é porque é minha irmã, é porque de fato só prega conhece, muito, sabe que prega. Deus usa demais. E a Edma, são duas pessoas que pregam demais de mulheres, né, aqui na nossa cidade. E tem muitos pregadores bons aqui, varão. Eu não vou citar o nome porque são amigos. Vai falar assim, você não me citou, você ficou bravo. Pregador para jovem. Anota aí, irmão, anota aí o nome desse camarada. Pega aí. Douglas Silva. Esse menino prega, menino no bom sentido. Sim. Você conhece ele, é um amigo nosso. Pregou aqui ontem. Pregou aqui ontem, tá vendo? Eu tinha até me esquecido. Douglas Silva. Por onde eu passo, eu indico esse moço. Pregador para jovens é ele. Ele tem uma pegada para jovem. E eu falei com o Douglas um dia. Falei, negão, porque não, eu também sou negão, posso falar isso, né? Você não pode, não, porque você é branco. Tô brincando. Nada a ver. Eu falei, um dia eu preguei na minha igreja, eu falei hebraico, falei grego, falei aramaico, não veio uma alma para Jesus. Aquele negão pregou no outro dia, uma simplicidade, fez um apelo, veio 15 almas. Meu Deus. Eu falei, rapaz, como é que pode? Ele tem um dom, irmão, evangelístico terrível, terrível de bom, ganhador de almas. E uma mensagem bíblica, cristocêntrica. Então, Douglas Silva é um pregador que eu indico para jovens de olho fechado. Inclusive, ontem eu indiquei ele.
Indiquei para um amigo meu de São Paulo e de Minas. Já ligaram para ele, se não ligou, vai ligar para ele pregar lá. Eu indico tranquilamente. Mulheres que eu indico para pregar: Edma Graziele e Aline Brum, minha irmã. São as duas que eu conheço aqui da nossa cidade. Tem pessoas de Vitória que eu indico, tem pessoas de São Paulo que eu indico, mas aqui da minha cidade, que eu conheço pessoalmente, são essas duas. Uma coisa interessante é que tudo culmina no mesmo propósito, né? É você conhecer o caráter da pessoa, a integridade. Inclusive desses pastores aí que o pastor Átila citou, nesse dia eu fui lá com o pastor Átila também. Interessante é que eu conhecia esse pastor aí que tá famoso aí, e eu não tinha contato pessoalmente com ele. E eu falei com o pastor Átila porque depois do culto, a forma com que ele abordou a gente, como ele tratou a gente, a atenção que ele deu, eu vou ser sincero, eu falei, pastor Átila, muito mais do que a pregação foi a simplicidade dele, e falou muito mais alto do que a pregação. Então assim, me surpreendeu esse pastor famoso, aqui não vou citar nome por questão de ética, mas quem dera se todo pastor, né, famoso aí pudesse, eu sei que, irmão, que às vezes tem evento que a pessoa vai, aquele tumulto para querer tirar foto, mas eu acho que vale a pena o pregador ali, né, ser reconhecido por Deus, Deus permitir que ele seja reconhecido mundialmente, né, ele dá uma atenção ali, às vezes a pessoa, né, tem uma admiração, um carinho, eu acho que vale uma ressalva sobre isso daí. A verdade é que, vamos rasgar aqui logo de uma forma simples, né? Sim. Tem pessoas que se tornaram prepotentes, soberbos. Deixaram subir para a cabeça. Deixaram subir a fama, o reconhecimento, subir para a cabeça. Não conversam mais com as pessoas, não tiram foto. Gente, não custa nada, né? Eu vou falar agora como pregador. É muito bom ser bem recebido, pastor. É ótimo. Qual pregador, qual pastor que não gosta de chegar num lugar e ser bem recebido? É maravilhoso. Mas você também tratar as pessoas que te admiram de forma humilde, simpática, não tem preço. Não tem preço. É bom demais. É muito bom. Pastor, já estamos chegando no final. Vamos lá. Qual o evento que você deseja pregar? Rapaz, aí tem muitos. Tem muitos, né? Tem muitos eventos. Cite pelo menos um aí. Tem muitos eventos. Eu pecaria se eu citasse pelo menos um. Mas um lugar que eu tenho vontade muito de ir, não sei se eu vou pregar lá um dia, mas um lugar que eu tenho vontade de ir para ouvir os meus amigos que pregam lá, por exemplo, Gideões Missionários da Última Hora. Eu tenho vontade de ir lá para ouvir meus amigos pregar. Todo evento que eu pensei em ir, eu tinha compromisso. Esse agora não sei como que vai ficar, mas eu talvez estarei na Europa, como já falei com o senhor. Eu vou chegar em cima da hora. Mas eu tenho vontade de ir lá pelo menos ouvir, para assistir. Né? Tinha um evento também do pastor Silas Malafaia, que é Slavec. Nunca ouvi falar. É uma escola que tinha de ensinamento de obreiros e tal. Eu tenho uma vontade de participar para ouvir também. E tem muitos eventos, né? Poxa, tem muitos eventos grandes aí no Umadeb. Poxa, o Umadeb é um evento maravilhoso para jovem também. Enfim, eu tenho vontade de pelo menos ouvir, participar desses eventos. É uma vontade. Eu creio que Deus vai proporcionar. Promessa é que não falta, né? Vamos lá. De modo geral, qual seria o desafio hoje das denominações brasileiras? Qual o desafio hoje da igreja, pastor? Olha, eu poderia citar muitos. Mas um dos maiores desafios para os pastores hoje. Hoje eu sou segundo pastor da igreja, não sou o primeiro, né? Já fui o primeiro pastor durante quase 4 anos, sou com essa mais de 4 anos, sou com essa história. E na minha época que eu pastoreei, e não tem tanto tempo assim, tem menos de 5 anos, ou pouco mais de 4 anos atrás, já tinha esse problema. É você conseguir atrair as 2 gerações, varão. Como assim atrair as 2 gerações? Nós temos uma geração antiga, e vou chamar de antiga com respeito, sim, que estavam acostumados com uma forma de culto. E nós temos uma geração que está chegando agora, que está acostumada com o culto que nós temos hoje. Aí fica aquela guerra, entre aspas, aquela geração antiga dizendo, não foi assim que eu aprendi, isso aí não é de Deus. E aquela geração que chegou agora dizendo, não, esse povo é velho, precisa mudar, agora porque tudo se atualiza e tal. Então qual que é o desafio do pastor hoje? É modernizar
sem mundanizar. Palavra-chave isso aí. É um desafio muito grande, porque nós temos uma geração acostumada com aquela forma de culto. Culto é culto em qualquer lugar, mas aquela forma de culto antiga acostumado. E aquela geração que chegou agora que está acostumada dessa forma. O ritmo de hino hoje, o ritmo musical, a melodia diferente. Enfim, então nós precisamos modernizar. E diga-se de passagem, uma igreja que não está aberta para a modernidade vai ser uma igreja que vai ter que fechar. Eu falo isso com pesar no coração. E o desafio é esse, é modernizar sem mundanizar. Porque quando você mundaniza, aí é um problema. Não é. O que é, vamos lá, o que é modernidade? O que nós estamos fazendo aqui, por exemplo, é uma modernidade. Olha quantas pessoas que estamos ouvindo aqui na igreja, está eu e o senhor, mas olha quantas pessoas que estão nos ouvindo e irão nos ouvir depois nessa entrevista. Sendo edificados. Só colocar um retroprojetor no culto. Isso é modernização, atualização da igreja. Um ar-condicionado, porque a nossa cidade é crente. Antigamente eu ouvia pregadores falar: eu não prego igreja que tem ar-condicionado porque eu gosto do culto quente. Hoje não tem mais espaço para esse tipo de fala. Não tem. O pregador que ainda fala assim, ele precisa se atualizar. Precisa rever os conceitos teológicos dele. Enfim, agora o que é mundanização? Puxa, eu trazer coisas do mundo para a igreja, para atrair os jovens, para atrair as pessoas do mundo para a igreja. Uma fala de Spurgeon, eu acho muito interessante, ele diz, de Moody, na verdade, se você mundanizar a igreja para atrair os jovens mundanos, você vai ter que manter essa mundanização para fazê-los ficar. Então, o pastor que mundaniza para atrair os jovens, ele vai ter que ser mundano para o jovem ficar. O que atrai as pessoas é a presença do Espírito Santo, é claro, mas a forma de receber, a forma de, por exemplo, uma igreja muito quente, um calor terrível, a pessoa não vai cultuar, pastor. Ah, mas o crente cultua em qualquer lugar. Mas a igreja é só para crente? Ou quer ganhar almas? Então tem que dar um lugar aconchegante. Quer ver uma coisa? Uma coisa muito simples, o senhor já sabe disso. Sala para crianças, pastor. Eu ia botar nessa tecla agora. Sala para criança. Pastor, você que me ouve, que na sua igreja ainda não tem uma sala para criança, dê uma olhadinha. Ah, pastor, mas às vezes não tem espaço. A gente entende perfeitamente. Mas se você puder, tem uma sala para criança. Procure. E outra coisa, na sala para criança, procure colocar uma pessoa que conheça a Bíblia. Para ensinar as crianças. Porque ele vai ficar lá com as crianças brincando, desenhando. O meu filho, por exemplo, Yuri, hoje é pregador, você sabe disso, tem 15 anos. Quando ele era criança, ele não gostava de ficar na salinha. Mas não é para ficar fazendo bagunça, para brincar. Era para ouvir a palavra. Sentava do meu lado e ouvia a saudação, ouvia a palavra e despertou nele a fome de pregar. Sim. Entendeu? Porque ele ia para a salinha muitas vezes desenhar, pintar, então ele não fazia isso. Em suma, tem pessoas, pais, que não vêm ao culto por causa dos filhos. Porque às vezes o filho não tem lugar para ficar. Eu pastorei na minha época, que eu estava pastoreando, eu passei essa batalha com algumas famílias que não iam para a igreja porque às vezes não tinha uma pessoa para ficar na salinha para as crianças. Deus nos deu estratégia, resolvemos isso, a igreja começou a chegar. Então, olha só, outra coisa, estacionamento, um lugar para estacionar o carro. Hoje, irmãos, a maioria, vamos colocar aí, 80% da membresia da igreja tem carro. O que é modernizar sem mundanizar? Gente, pode vir que nós temos estacionamento, ou alugamos um lugar do lado, ou tem um pátio aqui para estacionar, ou em frente à igreja pode ser colocado. O dia que a gente for construir um templo para cultuar e não pensarmos nisso, nós vamos perder um pouco da membresia. Eu tenho amigos, por exemplo, que dizem: olha, não vou na igreja de fulano de tal porque não tem lugar para meu filho ficar. E meu filho é um pouco acelerado no culto. Hoje tem muitas crianças, pastor Divan, outro toque também, em terceiro lugar. Crianças que têm autismo, por exemplo. Sim. A igreja precisa. Olha o que é modernizar sem mundanizar. Antigamente, as pessoas, por falta de informação, viam uma criança autista, por exemplo, pensavam que estava endemoniada, com alguma doença, etc. Falta de informação. Falta de informação. Hoje não. Hoje nós temos pessoas na igreja que entendem
o que é autismo, o nível de autismo. Dão palestra. Dão palestra, como tratar aquela criança. Tratar, que eu digo assim, conviver com ela, levar para a salinha, para ensinar, etc. Então a igreja precisa rever essas questões. Isso é muito importante de a gente tentar unir essas duas gerações, apesar de ser um desafio, mas eu creio que é possível. Recentemente eu pintei